Voltei. Voltei. Cadê essa? Estou aqui na paciência e na paz necessária para que a internet nos ajude. Vamos lá. Gabi voltou, Juliana voltou, Suelen voltou. Estou aguardando Suelen. Agora acho que vai. Agora vai. Menina, até desconectou o Instagram do outro celular. Você trocou? Isso é melhor? Vai dar certo? Acho que sim, vamos lá. Vamos lá. Então eu vou falar tudo de novo. Eu vou falar que hoje é dia 14, que é aniversário do meu pai. Vou mandar beijos de novo, que eu ainda não consegui falar com ele. Fez 60 anos, ganhou um vídeo surpresa, ficou todo emocionado. Que meu pai agora ele é Masterchef também. Ele fica fazendo um monte de coisa gostosa lá na casa dele, fica filmando, fica postando. Então, parabéns, papaizinho lindo. Amo você. E aí, Parabéns, dona papai da Suelen? Bárbara. Obrigada. Tudo bem? Como você está? Está conectada? Estou conectada. Agora estou com dois celulares, caso não dê problema. Boa. Agora vai essa live. E aí eu comecei a falar que a gente botou a caixinha lá das perguntas e eu perguntei para as pessoas o que que elas sempre desejaram e nunca conseguiram, né? E tiveram dificuldade para conseguir. E aí vieram os assuntos, né, sobre o corpo, sobre ter disciplina, tanto para exercício quanto para estudo, sobre sentimentos, sobre trabalho e sobre dinheiro, né, que sempre presente, como você falou lá na live, que o dinheiro é uma das coisas mais comuns, né, do pessoal reclamar. E fala isso, fala oi pro pessoal, fala rapidinho, tipo, em 10 segundos, o que é o Teta Healing. Nossa, em 10 segundos, tá. Aham, Bom, desafio. o Theta Healing é um estado meditativo, é uma terapia holística desenvolvida pela Havaiana. E a pessoa se conecta, eu me conecto na meditação e levo a pessoa a esse estado meditativo, que o estado de Theta é o mesmo da hipnose, é o primeiro estado do sono. Então, é onde a gente consegue criar as nossas sensações, as nossas. Como é que eu posso falar assim? É onde a gente consegue criar o que a gente quer. Consegue realizar ou observar as crenças e conseguir manifestar o que a gente deseja. Mas Acho que foi mais não tão esse. simples. Boa, não, mandou muito bem no tempo, foi muito bom. E começando, né, a Ângela e a Cássia me perguntaram mais ou menos sobre, né, o que que é e como foi criado. E aí você falou, né, que foi pela Havaiana, é Havaiana Stibal, não é Havaiana, é Havaiana de Viana, para quem quiser procurar. E ela criou porque ela estava doente, né, Su? Você conta um pouquinho disso? Isso. Isso, ela teve uma doença bem grave e ela já trazia cura através de meios alternativos, sem ser da medicina tradicional. E ela percebeu que no estado de meditação ela conseguia manifestar e trazer essa cura para ela. E aí teve vários estudos que ela fez, inclusive junto com a ciência, para desenvolver o Theta Healing. Então, não é só para doença, né? A gente consegue manifestar para diversas outras curas. E como que manifesta? O que que é manifestar? Também, 10 Mani- segundos. Meu Mentira, Deus! pode demorar um pouco mais. Pode demorar um pouco mais. A manifestação, ela tá em tudo, né? Quando a gente fala, tem cerca de 30 a 40% daquilo que a gente falou de ser realidade. Então, se a gente manifesta através da nossa fala sem estar no estado teta, tem essa porcentagem. Quando a gente visualiza aquilo que a gente quer,
em torno de 50% daquilo se concretizar. E no estado teta, chega até a ser 90% aquilo que a gente deseja e aquilo que faz bem e faz sentido para dentro da gente, para dentro da nossa alma. E às vezes a manifestação, dependendo do que eu manifesto, não é exatamente o que eu quero. Então, o teta ele consegue juntar essa manifestação que às vezes a gente acha que a gente quer e trazer para um estado de consciência, de realidade, aquilo que realmente faz sentido para a gente, faz sentido para nossa alma. Porque às vezes a gente acha que quer, né? É meio isso. A gente acha que quer uma Muito. coisa, mas lá no fundo não é bem aquilo que você quer, por aí. É isso, e às vezes o que a gente quer por exemplo, falar assim, eu quero mudar de país. Será que você quer mudar de país ou será que você está querendo sair de alguma coisa que te prende aqui? Simplesmente abandonar o problema e não encarar esse problema. E aí, quando você vê que, na verdade, você quer trocar de país porque você tem, sei lá, tá brigado com a família e acha que é difícil de olhar para essa família, às vezes você nem precisa mudar de país, é só realmente olhar para aquilo que está acontecendo em torno de você. Entendi. Mas, nossa, entendi. E aí, falando nisso, né, que você tocou de mudar de país, uma das coisas, né, que as pessoas falaram que queriam e nunca conseguiram foi até a Van, não vou falar o nome de todo mundo que falou para não expor os sonhos alheios, mas acho que a Vanessa, tudo bem. Ela falou que tem o sonho de sair explorando o mundo, como no filme Comer, Rezar e Amar. Ah, que lindo, ela falou para mim, ela compartilhou isso comigo. E aí eu falei, mas e aí, você já manifestou? Porque a Vanessa, ela é a consteladora que vai participar, então ela sabe essas coisas, ela fez teta, né? Aham, ela também fez Teta Healing. E aí é muito também do momento, talvez, né? Que ela falou, ainda não manifestei, então não tá na hora ainda, será? Ou às vezes é difícil a gente manifestar, né? Primeira vez, o curso eu fiz com a Gabi Esquisato. E aí, no dia da manifestação, ela falou assim: amanhã vocês voltem com uma folha preenchida, frente e verso. E aí você começa a desejar aquilo que você quer, você vê que não é. Você acha que você não merece tudo aquilo, né? Como é que eu vou manifestar ter muito dinheiro? Como é que eu vou manifestar ter um corpo perfeito? Você já começa a criar dificuldade naquela manifestação. Então, assim, é a parte do teta que eu mais gosto, mas eu também entendo que as pessoas têm essa dificuldade de aceitar e receber, né? E quando a gente fala do criador, é tudo. Assim, não tem uma diferença entre a gente pedir pro criador, sendo que a gente é uma pessoa saudável e alguém que tem uma doença, sabe? E a gente às vezes cria essas crenças na gente, tipo, eu não posso pedir isso porque, pensando bem, a minha vida ela é muito perfeita e eu não mereço isso. Então, quando a gente manifesta algo, você já está colocando um empenho naquilo. Então, para mim, eu fiquei realmente com muita dificuldade de escrever 2 folhas de manifestação, sabe? Na primeira vez. Agora eu acho que vai um pouco mais fluido, mas também vai muito de encontro com o meu estado agora, de que eu sei que eu mereço ter tudo que eu quero. Isso foi outra coisa que as pessoas me responderam. Nossa, mas não sei, nunca parei para pensar nisso, né? Sobre desejo, sobre o que eu quero, o que eu desejo. E aí, ainda né, nessa introdução do que é e quais as diferenças, qual que é a relação com a psicologia ou a diferença? Essa foi uma das coisas que eu até pesquisei um pouco, porque eu fiz terapia com uma psicóloga e a minha percepção são metodologias completamente diferentes, né? Para mim, o psicólogo, pelo menos o que eu senti nas minhas sessões, é que ela me leva até eu encontrar que o meu problema. Eu tô falando de alguma coisa até chegar ali no meu problema. No Teta, quando a pessoa vem com algo muito assertivo, tipo, eu quero tratar o meu relacionamento com meu pai. Então eu já sei onde está a ferida. E a gente vai encontrar através disso a cura dentro dela. O que está prendendo ela de curar isso, né? De curar esse sentimento com o pai. E na psicologia, para mim, demora um pouco mais até essa descoberta. E no Teta, como te leva num estado meditativo
E quase que de sonolência, quem eu atendo sabe que eu fico bocejando muito, porque como é o primeiro estado do sono, te dá um pouquinho de sono também, né? Você fica mais leve, você fala mais devagar, eu bocejo bastante, a pessoa às vezes também. Então é diferente, né? Já te deixa de um lado, um jeito mais relaxado. Entendi. É mais a psicologia, você vai caçar o problema, digamos assim, né? Leva um tempo que você vai até o problema. O teta seria para uma pessoa que já meio que sabe, assim, já tem Não precisa uma ser, questão. porque não precisa necessariamente ser, porque às vezes a questão nem é aquela. Lembra que eu falei da manifestação que a pessoa quer mudar de país? E aí ela fala assim: "Ah, eu quero mudar de país, eu quero ver o porquê que tá difícil de arrumar dinheiro e mudar de país". E aí quando ela vê que de repente esse mudar de país é por conta de alguma relação, aí aí a gente não tá trabalhando sobre ela mudar de país, a gente tá trabalhando sobre a relação dela aqui mesmo. Entendi. Ah, legal. É, tem os dois caminhos. É aquilo do que às vezes a gente acha que quer uma coisa e quer outra, né? Mas vamos aos temas, vamos às dicas e ao que você tem a dizer sobre alguns desejos que as pessoas têm, né? Algumas aspirações que estão complicadas. Então, a primeira, que é a principal, a gente fala de corpo, a gente chega na caixinha das insatisfações, né? Porque a maioria das pessoas tem alguma coisa a reclamar sobre isso. E aí, sobre o corpo, bastante gente falou sobre emagrecimento, né? E a gente até falou com a Mari sobre várias dicas quanto a isso. Teve uma que perguntou sobre voltar ao corpo de antes da gravidez ou aceitar. Ela tá meio assim, ou ela quer, ela me mandou que essas duas coisas, né? Eu quero ter a barriga chapada depois da gravidez ou aceitar que ela não vai ser chapada. E a outra pessoa foi definição corporal e a outra ficar sem dor. O que você me diz aí sobre essas coisas? Fala um pouquinho É, do ritmo e peso perfeito. Você estava dando uma olhada. esse é um curso que não é os obrigatórios, né, de teta. Na verdade, nem é obrigatório, mas até eu chegar nesse curso, precisa fazer 3 outros cursos, que é o DNA básico, o avançado e o digging. E é um dos cursos que eu tenho muita vontade de fazer justamente para entrar nessa conexão do ritmo e peso perfeito. Porque o que é perfeito? Né? Já começa daí. A pessoa tem que se olhar e falar assim, o que é um corpo perfeito? É aquele que eu olho numa revista ou é eu me sentir bem com esse corpo que eu tenho hoje? E de repente só ter uma alimentação mais saudável. E aí a manifestação ela muda. Então eu não quero. Primeiro que você não perde peso, né? Porque se você perder, você vai encontrar, né? Você já cria na sua cabeça, você tem que encontrar o peso para você perder. Existem diversas crenças que podem estar atrapalhando para que essa pessoa não consiga eliminar esse excesso de peso. E aí vai um digging, que é realmente para entender, né? Que é a investigação desse peso, no caso dela, né? Que ela nem sabe, até do jeito que você fala, assim, né? Ela não sabe se ela está satisfeita ou se ela tem que voltar ao peso que ela era. Então, ela primeiro tem que entender qual que é o perfeito para ela, né? Qual que é o estado de perfeição do corpo dela. Que não necessariamente é um magrelo, né? Ou não é, esse não é o estado de perfeição. A Vaiana, em uma das entrevistas dela, o jornalista questionou ela, falou assim: é, nossa, mas você tem um curso de peso e ritmo perfeito, e ele meio que induziu, tipo, falar que ela é gorda, né? E ela falou assim: mas quem disse que esse não é meu peso e ritmo perfeito? Quem é você para achar que esse não é o meu peso e ritmo perfeito? Então, a pessoa primeiro precisa entender, né, o que é o perfeito para ela, para começar, né, para começar a manifestar, para começar a entender o que para ela é bom. É, começa aí, né? O que é o perfeito. E no caso de dores, assim, de atender alguém que tem alguma doença, alguma dor, alguma coisa assim. Ó, a Marcela falando. Então mentalizarei a plástica. É boa. Ela pode até manifestar, né, que ela tenha dinheiro.
para fazer essa plástica de uma forma segura, que seja saudável. Sempre eu coloco que tenha que ser saudável, que seja para o bem maior da pessoa, né? Porque às vezes vai muito de encontro com o que eu quero e que não é bom, que não é saudável para mim. Então, às vezes, até esse perder de peso não pode ser saudável. Então, tem que ser sempre saudável e harmonioso pra gente, para nós não ter um efeito negativo dentro da gente, né? Sim. Antes de falar que eu perguntei de dor, né, de doença, a Má perguntou também aqui do como, né? A gente consegue fazer isso sozinho? Você falou que tem a porcentagem, né, de falar, tem 30% de probabilidade de acontecer, de qual que é a outra parte? Esqueci. Você falou É três, falar, falou que tem visualizar. Quando você visualizar. visualiza, tipo, foi até na live passada, assim, que a Mari falou de repente, colocar ali umas metas, colocar, de repente, até uma pessoa que você, eu quero ter esse corpo. Isso é mais, acaba sendo até 50% de chances. Mas vamos ser prático, né? Afinal de contas, Teta tá aí, acessível para as pessoas, né? 90% de chance também. Então acaba sendo um pouco mais tranquilo essa manifestação. Sim, é. Sim, vamos fazer sessões com a Suelen, vamos botar ela para trabalhar. Ela foge desse trabalho, mas a gente quer pôr ela para trabalhar e ajudar todo Até meu mundo. celular foge da live. Verdade, nem ele quis. E é isso. Então, visualizar é um dos melhores jeitos antes do teta, né? O último grau, assim, é ter essa mentalização, ter um momento seu de meditação e visualizar o que você quer, o que você deseja. Hoje, por exemplo, você comentou uma coisa sobre uma casa e que você falou sobre essa casa e aconteceu. Então, assim, tá, sempre tá aí. É só a gente reparar que a gente tá o tempo todo manifestando o que a gente quer, né? A gente quer uma roupa, a gente quer um sapato, a gente quer alguma coisa, a gente olha na internet, tem um monte de coisa que aparece e a gente quer. Então, quando a gente já manifesta dentro da gente o querer, isso já é um tipo de manifestação também, né? Não necessariamente precisa ser obrigatoriamente em teta, precisa ser no teta healing, não é dessa forma, mas que é um meio também, é um dos meios. Sim, vamos facilitar a vida, né? O corpo contente está aí para facilitar a vida. Eu quero mostrar para vocês caminhos de chegar nesse equilíbrio, nessa satisfação, né? Então, são pequenas coisas. Aí, várias pessoas falaram o quê? Querem ficar ricas, Suelen. O povo quer ficar rico, milionário. E aí? O que está segurando essa riqueza generalizada? A gente tem muita crença com o dinheiro, né? A gente tem. O dinheiro é mal, então se o dinheiro é mal, ou a pessoa que tem dinheiro não é boa. Então, isso é uma coisa assim que às vezes a gente ouve falar de uma forma assim de gente rica não gosto de gente rica, porque gente rica é muito arrogante. Então, isso dentro da gente já cria um campo de negação, né? Então, se eu tenho muito dinheiro, eu vou ser uma pessoa arrogante. Eu não quero ser uma pessoa arrogante, eu não vou ter muito dinheiro. Então, é uma das crenças, assim, que toda vez que eu faço com alguém, eu já tô fazendo comigo também, sabe? Libero, libero, sim, sim, sim. Porque pra gente cair nesse meio de que dinheiro é mal, ter muito dinheiro não é bom, ou se não naquela escassez, né? Eu quero ter dinheiro para pagar as minhas contas. Esse é o pior tipo de manifestação, porque só vai ter dinheiro para pagar as suas contas, mas você não quer fazer mais nada, você não quer viajar, você não quer ter uma vida mais tranquila, enfim. Pode ser que a pessoa também só queira pagar as contas, está tudo bem, mas se ela quer fazer mais coisas, né? Tipo, eu não viajo nunca. Aí por quê? Dinheiro é para pagar as contas. Como é que você vai viajar? Sim, tem que pensar em tudo isso. Aí as outras coisas que apareceram, aí com relação ao trabalho, né? Eu acho que o trabalho acaba entrando um pouco no exemplo que você deu da viagem. Teve pessoa que falou que quer morar na praia, tem uma amiga que falou que tinha um sonho de trabalhar numa grande, na indústria, né? Na indústria farmacêutica. Aí eu falei, mas ainda, né? Porque esse é um sonho que ela fala faz tempo. Ela mas
Mas eu não sei, na verdade. Tem o lado bom e o lado ruim. Então eu falei, tem que decidir primeiro, né? Se você quer ou se você não quer. E também tem que passar em concurso, ter o próprio negócio e essas coisas. O trabalho, às vezes a gente tem. Peraí, segura o raciocínio, Su. A Bia, acho que é sua amiga, falou, é mais fácil. Peraí, é mais fácil um camelô passar pelo buraco da agulha do que um rico, entrar no reino do céu. Olha as coisas que o povo fala. É uma crença, né? Tipo, só entra no céu quem é nobre. E às vezes a nobreza vem muito desse ponto de escassez, de não ter dinheiro, da falta de abundância. E abundância não necessariamente a abundância financeira. Tipo, quando a gente está falando de abundância, vai muito além disso, né? De viver uma vida em abundância, né? Uma vida que você se sinta bem vivê-la, né? Não simplesmente ali na rotina, né? Trabalho, casa, me formei, próximo passo é casar, depois ter filho e que mais, né? Que mais disso a vida pode me oferecer? Não, a vida é isso. Tem gente que às vezes tem isso, né? Só que às vezes ela tem um desejo ali dela guardado, só que não consegue nem liberar esse desejo porque ela colocou que a vida é isso, né? Se formar, casar, ter filho, constituir família e acabou. É. Volta lá, Su, no raciocínio. Consegue? Do trabalho, grande empresa, Então, próprio negócio. eu. é, quando a gente. A questão do trabalho vem muito de encontro com a nossa alma, com a nossa essência. Então, quando a gente quer trabalhar numa multinacional, a gente está vendo só ali a fachada, né? É uma multinacional. E vai muito mais, vai muito além disso. O que eu vou ser? Porque eu sinto que a gente está vivendo, passando por um período que a gente quer estar fazendo algo com propósito, que a gente consiga colocar a nossa voz. Então, até mesmo você falou assim, que ela falou, eu queria trabalhar numa indústria farmacêutica. Mas será que ela vai conseguir aplicar o que ela é, a essência dela dentro desse trabalho? Ela mesma se questiona. Então, talvez seja por conta desses questionamentos, talvez ela não tenha ainda, esse movimento tenha acontecido para ela, né? Ou às vezes não é o momento agora. Pode ser que ela tenha que se preparar para estar nesse lugar, para estar nesse momento. E, e volta no dinheiro, né? Porque aí o trabalho, ele é para quê? Para pagar conta. Então, se eu estou pagando conta no meu trabalho, seja ele qual for, para que eu vou ter um outro trabalho? Se dinheiro para mim é só para pagar conta. Não preciso ter um trabalho melhor, né? E olhar para isso também, quando a pessoa começa a ter essa consciência de olhar para esse trabalho e conseguir entender e se desenvolver nesse trabalho, começa a ser um pouco mais fluido. Pode ser que nesse trabalho que ela tenha promoções, alguma coisa que ela consiga se encaixar mais, que ela comece a ter uns questionamentos. Se ela precisa mudar de trabalho, por exemplo. Será que eu preciso mesmo mudar de trabalho? Ou será que eram sonhos de infância que às vezes nem era dela? Né? Pode ser um sonho de infância de alguém que falou assim: nossa, trabalhar numa empresa X é maravilhoso. E aí ficou ali, né? A gente tá o tempo todo captando isso, através da televisão, através de leituras, e de repente ficou isso nela, só que às vezes nem é um desejo dela. E aí tem que olhar se realmente é um desejo dela mesmo. Sim. E aí acaba entrando muito. Uma outra pessoa falou que era ter um emprego alinhado com o propósito de vida. Tipo, como que a gente deseja isso, né? Como que a gente encontra isso? Primeiro tem que saber qual é o propósito de vida, né? E assim, propósito de vida a gente acha que é alguma coisa muito grande, né? Propósito de vida, eu vou ser dona de uma empresa, eu vou trabalhar numa ONG e vou mudar o planeta. Teve um podcast que eu vi, que é do Talvez Seja Isso, e elas falam do mulheres que correm com os lobos. E eu não lembro qual que era o capítulo, enfim, só que o que me despertou muito foi sobre a pessoa, ela trabalhava até numa multinacional e ela trocou de cidade, foi trabalhar numa cidade do interior e foi trabalhar num posto de gasolina. E ela tá realizada trabalhando num posto de gasolina e aquilo para ela virou o propósito dela.
Então, às vezes, a gente procura algo muito maior do que realmente que preenche dentro da gente. Só que é aí que tá, né? Até que ponto você está disposto a trocar a sua empresa multinacional para ir trabalhar num posto de gasolina e estar realizado com isso? Precisa de muita coragem, né? Para também acreditar nisso. Sim, é, é. Eu tava falando hoje com a Amandinha sobre, ó, a Ana falou que é o patinho feio. Eu tava falando sobre esse podcast hoje com a Amandinha. Justamente tem um capítulo também que fala sobre o nosso poder criativo, né? Que tem um dos capítulos que fala sobre isso, sobre a criatividade, que a criatividade está em todas as coisas, né? Você pode fazer uma comida e usar a sua criatividade. Você não precisa criar uma máquina maravilhosa que ninguém nunca criou, né? Para exercer essa criatividade. É nas pequenas coisas, assim, né? É muito legal esse podcast e esse livro. E aí, falando desse livro, né? Até do patinho feio, quem sabe tem alguma coisa a ver. Teve uma pessoa que falou que ela quer confiar no. Ela tem dificuldade de confiar no amor do outro. E aí? Só pergunta tranquila, né? Ah! Mas eu gostei das perguntas. É... Primeira coisa é saber o que é amor para ela. Está lá, é saber se ela tem esse amor. Se ela tem esse amor até nela mesma, por ela mesma. Porque a gente só consegue ver no outro se a gente tem na gente. Então, às vezes, ela idealizar um amor de contos de fada não é o melhor, né? Então, quando a pessoa consegue entender o que é o amor, e fica mais fácil dela conseguir. Inclusive, a Havaiana tem até dentro do curso, a gente olha muito para essa questão de alma gêmea. E a gente tem milhares de alma gêmea. Então pode ser que aquela encontrou ainda não seja a de alma divina, né? Que é a que vai trilhar com ela esse caminho de construção de amor. Talvez seja por essa que ela procura. A Havaiana, ela teve até ela teve um divórcio que foi um relacionamento super ruim, assim, super conturbado, mas ela conseguiu entender que era o que ela precisava naquele momento para conseguir manifestar até esse amor, esse outro amor, que ela estaria mais preparada para esse outro amor. Então, será que está preparado para o amor? Já começa a ter esse questionamento. Porque às vezes a gente quer o amor, mas a gente não sabe como é que é esse amor. A gente ainda está com tanta coisa, tanta ferida para a gente conseguir olhar no outro. Essa empatia, será que a gente vai conseguir entender o outro também? Caramba, é, né? E tem o negócio de aprender na dor e aprender no amor, né? Enfim, às vezes precisa aprender na dor primeiro, para depois aprender no Cancela, amor. cancela, cancela. Nada de dor. Não, eu só quero aprender no amor, eu já manifesto todos os dias, sem aprender na dor, no sofrimento, não, amor, amor. Quero aprender no quentinho, no gostoso. Gostoso. E, e fala um pouco disso, então, Su, das almas gêmeas. Quantos tipos? Você falou um tipo aí especial, como que é? A gente tem várias, assim. E às vezes a alma gêmea não necessariamente é no romantizar, né? Pode ser alma gêmea, às vezes até numa amizade, que o silêncio não atrapalha, sabe? Que você tá numa mesa de bar e acabou o assunto, mas você se sente confortável só com a presença da pessoa. Ela pode ser uma alma gêmea, porque quando a gente falta o assunto e te traz um desconforto, é porque alguma coisa ali não tá numa conexão legal, né? Então a gente tem diversas almas gêmeas, e aí esse amor de vida divino é realmente a alma, a nossa alma, assim, que completa a gente, né? Que entende a nossa essência. Muito bonito, muito Muito bonito. bonito. Mais sobre os sentimentos. A Ana que falou, Ana Pazan, sobre ter uma vida leve. E que você diz sobre isso, sobre a leveza da vida? Como assim ter uma vida leve? Ah, ter uma vida leve, foi o que ela disse. Exato, aí é que. Como assim ter uma vida leve? Ana, você tá aí? Fala aí com a gente. E a gente responde como assim você quer ter uma vida leve. Enquanto isso, tem outra aqui, que fala sobre disciplina para cuidar de si mesma
Porque ela às vezes acha que não vale a pena esse autocuidado. E aí? Como assim? É disciplina para cuidar do quê? Do corpo, você diz? Do corpo também. Do corpo também. É, não entendi muito essa pergunta, para ser sincera. Tipo, disciplina para cuidar Para se do cuidar, quê? né? Para ter esse autocuidado, porque às vezes a pessoa acha que ela não vale a pena o cuidado, entendeu? Para resgatar esse auto-amor, esse valer a pena, sabe? Entendeu? Agora, né? Entendi. É, aí tem que ver o que que ela precisa desse autocuidado, do que é esse autocuidado para ela, de se é tipo alimentação, se é disciplina de atividade física, ter disciplina tipo para fazer uma atividade física. Tem uma coisa que a Gabi falou assim de encontrar o exercício perfeito. Isso para mim soou muito com uma tranquilidade para mim, porque eu não gosto de musculação, mas eu acho lindo quem faz musculação. Às vezes eu ia para academia mais para olhar as pessoas fazendo a musculação do que eu mesma fazer, assim, sabe? Eu acho muito bonito mulher que gosta de musculação, de verdade. Mas não é o meu exercício. Às vezes pode ser que ela, não sei se é nesse sentido, mas pode ser que ela esteja se esforçando num, numa questão de forçar ali uma atividade que não é exatamente a atividade que é boa para ela. E aí isso acaba se tornando mais pesado também. Então, talvez encontrar o exercício que para ela faz sentido, pode ser que seja o mais tranquilo para ela. E uma alimentação saudável, manifestar isso, assim, é uma coisa que eu sempre manifesto. Porque a gente sempre dá uma escorregadinha no hambúrguer, numa pizza, alguma coisa assim, e tá tudo bem, mas que não seja sempre, que a gente sempre consiga preservar a nossa saúde. É o equilíbrio que eu sempre falo, né? Você pode sair, mas você tem que conseguir voltar para o que é o melhor para você, né? A Ana Sim, falou que é no sentido de. Já vou falar a pergunta da Má. A Ana falou que é no sentido de que para tudo que ela precisa conseguir, para qualquer coisa que ela precisa conseguir, é muito trabalhoso, é sempre muito duro. E acho que nesse sentido a leveza, entendeu? sim. É, eu acho que isso é uma coisa que tem que ver qual que é a crença que ela tem sobre algumas coisas que ela pode estar colocando na vida dela, para trazer um pouco mais de facilidade para o dia a dia dela. Então, quando a gente consegue ver o que está difícil, me veio aqui uma coisa para falar que talvez não tenha muito sentido dentro dessa pergunta, mas um exemplo. Quando a gente quer guardar um dinheiro e aparece um monte de conta. E aí isso sempre desvia do nosso objetivo. Então, quando a gente consegue olhar para isso de que. Como é que eu posso explicar assim mais fácil? Em 10 segundos. Quando a gente Vai consegue, indo. quando a gente consegue olhar para essas coisas que traz essa dificuldade, é, ela colocou sem ficar na ansiedade, entende? Quando a gente consegue olhar para essas coisas de uma forma mais leve, sem achar que está sendo difícil, talvez traga mais fluidez para a vida dela. Não sei se ficou muito claro isso. Talvez, não sei. Espero que sim. Ana, fala aí se ficou claro. E a Marcela perguntou se tem que manifestar uma coisa de cada vez, né? Não, Focar em imagina. coisa só ou tudo. Tudo, pode ser tudo e pode ser 3 folhas. E eu gosto de fazer uma leitura, né? Eu acredito que cada terapeuta faz de um jeito. Eu gosto de fazer uma leitura sobre quando a pessoa manifesta, para ver se realmente aquilo é o que ela quer e se está, de certa forma, correto. Não correto para mim, né? Porque eu sou só uma ferramenta, né? De olhar para a manifestação e de falar também com a pessoa. Mas eu gosto, assim, eu faço essa leitura justamente para falar: ah, será que você quer realmente isso? Será que faz sentido isso para você? Aí, de repente, a pessoa troca, né? Ela vê que, ah, não, é verdade, né? Isso não faz sentido. Então, eu gosto de fazer essa leitura sobre. Ela colocou 3 folhas, é melhor ainda. Eu gosto de fazer essa leitura só para a pessoa mesmo, é uma coisa minha.
Mas e aproveitando, o que que é a leitura? Você já fez leitura para mim, mas, né, a gente fez, sentiu, sou grata, mas o que que é? Explica teoricamente o que é a leitura no Theta Healing. A leitura não precisa ser feita na sessão, ela pode ser feita igual a gente fez, né? Hoje, por exemplo, pela manhã eu fiz uma leitura e que a pessoa estava com uma dor e ela falou assim: Nossa, mas eu não sei de onde vem essa dor, eu quero entender um pouco mais sobre essa dor. E aí eu fiz uma leitura para ela conseguir identificar de onde que vem essa dor. O que que ela precisa olhar com mais carinho para dentro dessa dor, né? O que que essa dor está querendo dizer? Porque toda doença, ela tá falando alguma coisa com você, com o seu corpo. Então essa dor veio justamente para falar para ela alguma coisa que ela não estava conseguindo olhar. Mas o que que você lê? Leitura do quê? Você lê a borra de café? Não, Brincadeira. não, eu entro. Lembra que o teta é um estado de meditação? Eu entro no estado de meditação, eu entro em teta. Aí eu peço a permissão para entrar no campo da pessoa, ela me autoriza, e aí eu entro no campo da pessoa para entender o que que aquela dor está refletindo naquele campo, né? O que que é aquela dor que ela está sentindo. Entendi. E não sei se todo mundo viu a nossa entrevista. Fala um pouquinho do campo. Como que você entra no meu campo, Suelen, sua ousada? Tudo bem que eu permito, mas como é entrar no campo? Quando a gente está numa sessão, a gente faz a meditação. Então, eu te levo para o sétimo plano também. E eu peço autorização para o Criador para entrar dentro do seu plano, né? Para conseguir falar com o eu superior, anjo da guarda, o que a pessoa acreditar. E esse campo nada mais é do que aquilo que está dentro da gente, falando com a gente o tempo todo, mas a gente não consegue ouvir. E é tudo que está dentro de você. Na verdade, eu só sou uma pessoa, só sou uma ferramenta, né? Quem está agindo é totalmente o criador. Então, tudo que eu vejo, que eu falo, não é a Suelen que está vendo e falando. Eu só estou ali interpretando o que é para ser dito para você. Tá. E fala de novo, 10 segundos, sétimo plano. Que você já falou 1000 vezes para mim, mas pode falar mais uma vez. O sétimo plano da existência é onde está o criador de tudo que há. E o criador de tudo que há é tudo aquilo que a gente acredita. É toda aquela conexão com uma força superior, que pode ser Buda, pode ser Deus, Jesus, Oxalá, mas não necessariamente. Isso não é religião, isso não é tipo uma religião, estar nesse sétimo plano. É só ter uma conexão direta com o Criador. É literalmente bater um papo com o Criador. E eu sei que é difícil, às vezes, é desafiante ouvir isso, porque quando a gente fala isso, fala assim, nossa, mas eu, mero mortal, falar com o Criador? Sim, você, mero mortal, falar com o Criador. E eu, aquariana do jeito que sou, quando fui fazer o curso, a Gabi falava sobre o irmão dela que pedia para falar com o Buda para ensinar ele a meditar. Eu falava, gente, essas coisas não acredito, isso não é possível. E aí, quanto mais eu duvidava, mais as coisas dentro desse curso foi me mostrando que sim, é possível, que sim, a gente tem isso. E olha como a gente é mal condicionado, né? Porque a gente reza de noite, né? Quando a gente é criança, a nossa mãe ensina que a gente tem que rezar de noite. E a gente faz, a gente vira adulto e continua fazendo, e vai na igreja. E o que a gente está fazendo se não é falar com o Criador? Não é? E aí, quando você toma essa consciência que para mim foi muito simples, tipo, poxa, é verdade, se eu vou na igreja, eu tô falando com o Criador. Então, por que que eu não posso, no estado meditativo, falar com o Criador, só eu e ele, né? É possível, tudo é possível. Sim, tudo é possível. Ótimo questionamento. Questionamento não, né? É, não é epifania, é uma ideia muito, muito bonita. Justo, justo. E tem mais algumas aqui. Falaram sobre se livrar da ansiedade excessiva e ter satisfação total na vida. Satisfação total é complicado, né? Mas, ou não, né? Diga, insight. É,
Ansiedade é o mal do século, né? Todo quem não tem ou sofreu isso na quarentena. Quem não fez bolo e sofreu de ansiedade na quarentena não tá vivendo uma quarentena. Eu acho que é mais ou menos assim. É. E aí você conseguir ver que você está naquele estado de ansiedade com mais clareza, é mais fácil de você olhar para isso e cuidar disso, né? Quando você está num estado de ansiedade, você, nossa, hoje eu estou ansiosa. Você reconhecer essa ansiedade, eu acho que isso já é um grande passo que a gente faz com a gente mesmo, de olhar para isso e falar assim, não, agora eu preciso tomar um sorvete porque eu tô muito estressada, muito ansiosa, eu preciso voltar para o meu normal. E às vezes a gente só tá precisando realmente falar sobre como é que foi o nosso dia, ou alguma coisa que veio naquele momento. É, quando eu escrevo sobre a minha ansiedade, tipo, hoje eu fiquei ansiosa porque eu tinha que entregar um relatório e eu não consegui entregar esse relatório a tempo. Para mim é um pouco mais fácil, sabe? Parece que eu liberei essa ansiedade. Tipo, eu olhei para ela, reconheci e liberei. Eu não fiquei com ela guardada e fui dormir e acordei no outro dia esquecendo dela e pode ser que uma próxima crise seja um pouco mais forte. Então, para mim funciona dessa forma. Então, saber lidar com a sua ansiedade é muito particular. É... Só que para mim eu consigo olhar isso com muito mais carinho e ver o quanto a terapia é importante para todo mundo, né? Quem nunca, né? Sim, e você falou, você tá no meu campo, Sueli? Que você falou que eu tava pensando, né? Que você disse que reconhecer a ansiedade, colocar isso para fora, às vezes conversar com alguém, e às vezes conversar com você mesmo, né? Que é isso de escrever, reconhecer e falar, não, beleza, estou sentindo, né? Não tem problema sentir. Estou sentindo, reconheço, beleza, deu, tchau. Parece fácil, não que seja, né? Tranquilo, lógico, tem as terapias que vão te ajudar, mas já é um passo, né? É bem o que você falou, já é um passo reconhecer que ela existe e que você precisa lidar com isso, né? E a satisfação na vida, assim, né? Encontrar o seu propósito, aquele final feliz, existe? Ah, é claro, existe, mas você tá pronto para encarar ele? Né? Quando a gente olha ele de frente e fala assim, ah, é isso. Você fala assim, nossa, mas como é que eu vou chegar até nele? E deixar um pouco mais leve, né? Não criar, tipo, nossa, eu sei que meu propósito agora é ter uma. Eu lembro de você, né? É ter uma casa na praia que eu vou ter vivências, né? Que foi uma das coisas que eu li no seu campo. E, tipo, isso já fica. Quando você não pensa nele, as coisas vão acontecendo. Em algum momento ela vai acontecer. Se isso é realmente seu, se isso é realmente a sua verdade. E pode ser que mude, pode ser que daqui a, sei lá, alguns meses eu leia e não, tipo, não é isso mais, e tá tudo bem também. E encarar ele com leveza, né? Encarar isso com leveza, assim. É claro, a gente sempre quer procurar. Eu mesma tem hora que eu falo assim, ai, será que é isso? Deixa eu ir ali nas cartas, deixa eu ligar para alguém, deixa eu pedir para alguém fazer uma leitura. Então, a gente tem que ter. Aí volta a ansiedade, né? Porque a gente volta ali a olhar isso, tipo, como sai, é isso que tem que acontecer, eu preciso olhar para isso, e acaba ficando até frustrado, tipo, ah, eu quero isso para agora, igual criança, né? É, muito isso. Estar pronto, né, para receber. E uma coisa que eu pensei é que podem ter vários finais felizes, né? Você pode chegar no objetivo, ficar feliz, aproveitar e não que você não vai ter outros, né, pela frente. Isso é muito legal. Deixa eu ver o que E mais. a manifestação, às vezes, é só, não sei se ficou claro, mas assim, quando a gente manifesta, não é que vai acontecer amanhã. Tem coisas que demoram um tempo para acontecer. Hoje mesmo eu estava pegando uns livros e eu manifestei que eu ia fazer um curso de constelação. Passou 2 anos eu estou fazendo curso de constelação. E, tipo, era algo que nem lembrava, sabe, que eu tinha manifestado isso. Foi numa leitura que eu estava fazendo de uma manifestação que eu fiz, que eu falei, olha que coisa, manifestei isso. Isso também é. Quando você manifesta e acredita, não fica ali, tipo, pegando papelzinho todo dia, ah, eu manifestei 10 coisas. Aconteceram 6, falta 4, e fica pensando, parece que o processo é um pouco mais demorado. Então, quando você faz e coloca numa gaveta e dá uma esquecida, você vai sentindo o que vai acontecendo com você. E você vai lembrando, fala, cara, eu manifestei, fui eu mesmo, eu com o Criador.
Não é Sim. express, né? É um miojo de 3 minutos também, né? Ah, seria bom, né? Gênio da Ai, lâmpada. seria ótimo, seria ótimo. Se tiver um curso de manifestação instantânea, eu vou fazer. E aí, para ir finalizando, né? Não finalizar, mas ir no caminho de finalizar. Tem gente que, a gente até falou um pouquinho disso no começo, que teve gente que me respondeu, ixi, mas não sei o que, que eu quero, né? Tem gente que não sabe falar logo de cara. Isso é um problema, assim? A gente seria bom que a gente sempre parasse para pensar no que a gente deseja, no sonho, sair um pouco desse automático, né? Que às vezes a gente entra de ir vivendo. Às vezes a gente tá tão no automático, na rotina, que a gente esquece do que a gente quer, né? A gente, eu tenho um sonho de ser médica, né? Veterinária. Eu acho que toda criança, um desses dois, acho que teve vontade, né? Ou astronauta, não sei. E aí a gente vai se perdendo, a vida vai cobrando outras coisas da gente, a gente vai se perdendo no meio desse caminho. E às vezes a gente esquece o que a gente quer, o que eu quero para mim. Então, assim, eu tenho por hábito também de fazer, tipo, todo final do ano, eu fazer uma listinha de coisas que eu quero pro meu ano. De manifestações mesmo. E às vezes são manifestações, tipo, ficar mais com a minha família, usar menos o celular, ler mais livros. Isso vai acontecendo. Porque tá ali. Eu coloquei, eu manifestei, eu tô olhando para ele. Todos os dias, quando eu abro o meu armário, eu tô olhando essa manifestação. Essa intuição, essa coisa que eu coloquei, né? Essa energia que eu coloquei ali para fazer esse papel. Eu acho que não é ruim você não saber, mas eu acho que isso já desperta um gatilho, tipo, acho que até nas pessoas, tipo, nossa, é mesmo, o que que eu quero pra mim? E isso é bom quando ela para pensar. Então, eu acho que isso não ter a resposta, tá tudo bem, mas agora você parou pra olhar pra isso, você parou pra prestar atenção no que você quer. E também é importante, para que saia um pouco do automático, né, de trabalhar, pagar conta e, né, pedir comida e viver a quarentena e não ter ser ansioso e também manifestar, também sentir essa energia de que você quer mais do que só isso. Sim. E aí tem uma pergunta aqui que a Cris meio que me instigou, assim, né? Que eu escrevi desejo na pergunta. E aí ela falou que desejo, né? Ela prefere usar a palavra vontade ao invés de desejo, né? E aí o que que você acha assim, tem de diferença entre sonho, desejo, vontade e a manifestação? Eu acho que é tudo junto. É, é, é tudo é para uma construção de algo que você quer, dentro dos seus sonhos, dentro das suas vontades, dentro dos seus desejos. E a gente é muito cíclica, então a gente está o tempo todo mudando dentro da gente, os nossos desejos, as nossas vontades. Hoje eu tô com vontade de comer chocolate, mas amanhã eu não vou querer comer esse chocolate, amanhã eu quero comer outra coisa. E tá tudo bem, mas que você respeite também essas coisas, esses sentimentos dentro de você. E com paciência, né? Com amorosidade, com paciência, com carinho, respeitando o seu momento, respirando. Sim. E aí eu até falei com ela, até brinquei, né? Que a gente tem muito o Theta Healing, né? Com a questão das crenças, vem muito do que a gente acredita que é uma palavra ou que é uma coisa, né? E aí eu até falei, porque desejo fica meio um pecado, né? O desejo, luxúria, mas aí não é por aí, né? Não sei o que você acha do significado dessas palavras, porque no que eu vejo de talvez seja a crença minha do que eu vi na minha vida, né? De que sonho é lindo sonhar, sonhe, plim, 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 princesa. Aí desejo, não, desejo, isso já vira quase uma luxúria, né? E Mas aí eu vontade te é pergunto, por que que é pecado? Quem te falou que é pecado? não sei, ninguém falou. É o que é a crença que tá lá, Ah, é uma né? crença. É Que uma pode ser crença. uma crença primária, uma crença histórica, uma crença genética, uma crença da alma. Então, assim, nos meus atendimentos,
eu já faço um express, assim. Quando eu limpo uma crença, eu já limpo nos 4 níveis, sabe? Eu acho que eu nem fico procurando da onde que é essa crença. Se ela é genética, se ela é histórica da alma, eu já que seja limpo nos quatro níveis né, pro bem maior da pessoa. Porque tem coisas que a gente acha muita coisa que às vezes nem é a gente mesmo que criou aquelas crenças, né? Que aquelas literalmente tem coisas que a gente às vezes assiste num filme que aquilo vira nossa verdade absoluta. Ou, infelizmente, tem que falar, né? Mas mãe, às vezes, coloca muita crença na gente. Né? Ai, menina, se você não se comportar aqui assim, você não vai encontrar alguém bom. Né? Se você não for uma menina boazinha, meu, por que eu tenho que ser boazinha pro outro? Sabe? Tipo, é uma crença. Sim. A Ana falou uma coisa profunda aqui, filosófica, que o desejo pode ser uma armadilha contra a liberdade, pensando filosoficamente. E aí a outra coisa que eu ia falar, né, que falei do sonho, desejo, e aí a vontade, né, que é o que a Cris falou que ela prefere colocar como vontade, é algo que você vai fazer. É algo que você é capaz de fazer. E aí ela falou que, não sei, não tem nada que eu nunca tenha conseguido, porque talvez eu só não manifeste, né? Mas eu só faço as coisas que eu acredito que eu posso. Eu falei, Crença. time girl power, né? A gente vai batalhar e consegue tudo. Muitas crenças foram identificadas. Mas o que, assim, que a gente. Como assim? Fala um pouquinho dessa crença aí, dessas crenças Sobre o que identificadas. você falou sobre desejo, né? Ser algo libertino, sobre o que ela falou sobre a vontade, né? É tudo. Como é que você falou assim, eu não desejo nada que eu não possa realizar. Então, se ela acha que ela não pode ser algo além do que ela é uma crença. Mas ela quer, né? Tipo, ela quer ser algo diferente também, então pode ser que ela esteja se boicotando também. Olha só como a gente é, não é mesmo? Seres auto-boicotantes. Eu sou maravilhosa, essa é a minha crença. Arro, que assim seja. Que assim seja. Su, e dá alguma, igual lá no, na entrevista, dá alguma dica mágica aí, fala alguma coisa, alguma dica para o pessoal sobre as crenças mesmo, talvez. O que a gente possa fazer no dia a dia para ter crenças melhores ou não ter crenças? O que é um mundo Uma ideal? crença, assim, só para deixar claro, uma crença ela nunca é removida. Imagina a crença como parte da gente, como se fosse um órgão. Então eu nunca tiro nada de você, eu nunca vou tirar uma crença de você. Eu sempre vou trocar ela por algo positivo, né? Todo mundo que é ruim não tem dinheiro. É seguro que eu tenha dinheiro, que eu seja uma pessoa boa. Então, assim, eu sempre troco, né? Sempre é feita a troca. Eu nunca tiro uma crença sem que outra seja instalada, né? Que senão é como se dentro da gente ficasse um vazio. Dentro do nosso cérebro ficasse um vazio. Tipo, eu tirasse algo e ficasse algo preto, né? Não tem nada ali. Tirei uma crença e ela. E às vezes tem crença que tem que ser realmente tirada com mais cuidado, porque é algo que está muito enraizado na gente, que é a nossa verdade absoluta. E a gente criou aquilo como verdade absoluta. Assim é a questão da vontade. Eu nunca tenho, não almejo nada que eu não possa conseguir. Isso para ela talvez esteja muito enraizado com a vontade dela, né? Com o que ela acredita. Então eu não posso tirar isso dela, senão vai ficar um vazio para ela. Eu tenho que substituir, senão não dá, não funciona, não dá match. E aí tem também o processo de downloads de sentimentos, de sensações, que as palavras são bem peculiares, mas assim, o download é realmente trazer o sentimento para a pessoa, trazer a sensação para que ela reconheça aquilo. Então, download de sentimentos de amor, de harmonia, de que ela consiga falar e se expressar de uma forma segura, que quando ela falar, as pessoas consigam entender ela com uma forma clara.
Então, isso é o download, de instalar esses sentimentos. E é uma coisa assim tão mágica dentro do Theta Healing, porque quando é feito, você simplesmente começa a viver aquilo. Você nem lembra que você não tinha aquilo, sabe? É como uma criança que está crescendo, que a gente fala para ela que amarelo é amarelo. Ela nunca te perguntou por que amarelo se chama amarelo, né? Depois, naquela fase de falar, ela começa a perguntar, né? Mas no começo a gente fala e ela é amarelo. E é mais ou menos assim o download. Você instalou aquele sentimento e agora é seu, você se conecta com ele. Você entende o que ele é. E quando é feita a troca de crença também, é como se aquilo que você tinha de crença, ela nunca existiu na sua vida. Então, eu, aquariana de novo, do jeito que sou, no curso da Gabi, no primeiro dia de aula, ela falou, quem conhecia Teta Healing? E o meu grupo não era tão pequeno. Todo mundo tipo, não levantou a mão e só eu levantei a mão que não conhecia Teta Healing. Então, tudo para mim ali, eu tava ali parecendo assim, não, isso não é verdade. Isso não. Não, isso não vai funcionar comigo. Não, isso comigo agora eu tenho certeza que não vai funcionar. E agora as coisas funcionam de uma forma tão natural. Tem uma coisa que eu manifesto sempre, que é vaga de carro. Menina, eu nunca mais fiquei sem vaga de carro. E é uma coisa assim muito automática, assim, eu vou colocar um carro, eu vou estacionar, quando eu tô indo para algum lugar que eu sei que é difícil de achar vaga, eu já manifesto que vai ter uma vaga fácil. E eu sempre tenho uma vaga fácil, sabe? Tipo, é uma coisa que virou normal para mim, tipo, manifestar uma vaga de carro. Porque você é merecedora, não é? Porque eu Somos mereço, todos. meu. Exatamente. E é legal, isso é bem isso. E acho que uma coisa muito legal do processo todo do autoconhecimento é esse sentimento, assim, é ter dentro de mim que eu sou merecedora e todos nós somos, né? Se a gente tá vivo é porque a gente merece. Então a gente merece tudo que esse mundo tem de melhor para dar pra gente. Mas sem romantizar essa questão do autoconhecimento, que parece algo, um caminho muito florido, né? Cheio de passarinhos cantando, né? Uma coisa assim linda, maravilhosa. Tem que ser um pouco mais realista com esse autoconhecimento. Então, assim, até, Não, não é até as lindo. sessões de meta, tem coisas que eu falo assim, eu fico ainda pensando, porque não sou eu que falo. Não sou eu que estou falando, mas é aquilo que a pessoa precisa ouvir. Às vezes não é o mais fácil, mas é o que ela precisa ouvir. Quem sou eu para julgar que é difícil, sabe? Então Sim. eu tento não colocar nenhum filtro na hora de falar. Tento simplesmente só falar e respeitar, né? Esse autoconhecimento mesmo de um passinho de cada vez, respirar, né? Entender aquele processo, depois seguir ele também. Sim, não, é isso. É lindo, mas não é romântico. Não é romântico. Sabemos bem, merecemos tudo de bom e tudo de não tão bom, às vezes que acontece, né? Faz parte do caminho. Não Sim. é do jeito que a gente quer, né? Mas é o que é o melhor no fim das contas. Muito bom, muito obrigada, viu? Acabou, tava nervosa. Tá bom. Ai, mas eu fico com a mão suando. Su, obrigada, obrigada a todo mundo que veio ver a gente, que entrou e saiu, mesmo com o celular da Suelen querendo boicotar, mas deu tudo certo. E Muito eu obrigada. acho que você manifestou para eu estar aqui, porque assim, eu não sou o tipo de pessoa que faz essas coisas. Óbvio. Mas eu acho que essa manifestação foi tão boa que eu tirei coragem, não sei da onde. Mesmo o meu Óbvio. celular tentando me sabotar. Sim, sim. Eu vou fechar, vou tentar deixar gravado para quem não viu e para quem quiser ver desde o começo. E qualquer coisa, sigam a Suelen, podem procurá-la. Vamos botar essa menina para trabalhar. Beijo, Su. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, obrigada.